E aí, já parou para pensar que uma história de milênios atrás, lá do deserto, pode ter, tipo, tudo a ver com as decisões que a gente toma hoje? Pois é, a gente vai mergulhar a fundo numa jornada sobre rebeldia, sobre agir por impulso e o mais importante, sobre a chance de achar o rumo certo, mesmo depois de pisar na bola. É uma história sobre erros, sim, mas também sobre uma misericórdia que é gigante. Então vamos lá, se liga no cenário. Imagina o povo de Israel, sabe? Acabaram de sair da escravidão, estão ali no meio do deserto, caminhando para uma terra que Deus prometeu. Parecia que ia dar tudo certo. Só que, bem na hora de confiar, na hora H, eles se rebelam, começam a duvidar se a promessa era para valer mesmo. E olha, como toda decisão importante, essa teve uma consequência, e foi bem séria. E é aqui que a gente entra na nossa reflexão de hoje. A consequência dessa rebeldia vem direto de Deus. Aquela geração, por não ter acreditado, não ia entrar na Terra Prometida. Ponto final. Imagina o peso disso? É um divisor de águas total na jornada deles. E aqui está a lição para a gente hoje. A incredulidade, sabe aquela dúvida que bate forte às vezes? Ela não bagunça só o nosso agora. Ela age como se fosse um muro, uma barreira mesmo, que pode impedir a gente de viver tudo aquilo que Deus já preparou lá na frente. Beleza, diante dessa consequência pesada, o que eles fazem? Eles tentam consertar o erro. E é aqui que a história ganha um novo capítulo bem interessante. O povo decide agir, só que sem a direção de Deus. Eles vão por conta própria, sabe? Na base do impulso, movidos pela culpa, tentando resolver tudo na marra, no braço. E olha que interessante essa comparação. De um lado está o impulso humano, né? Aquela nossa ânsia de fazer alguma coisa, de resolver na nossa própria força. E do outro lado, a vontade de Deus, que é totalmente sobre obedecer, sobre esperar o tempo certo, agir na direção dele. São dois caminhos que, olha, não se cruzam. E aqui está a grande sacada de tudo isso. A lição é que só ter boa intenção não adianta. Não é o suficiente. A verdadeira vitória não está só em agir, mas em conectar a nossa ação com a obediência, com a direção de Deus e, claro, no tempo dele. Ok, se agir em impulso, na força do braço, não funciona. Então, qual é a saída? A resposta não está em tentar outra ação. Está em algo bem mais profundo, uma transformação que acontece por dentro, no coração. E essa é a diferença fundamental. Arrependimento de verdade não é só remorso, sabe? Não é só ficar mal porque deu tudo errado. É uma mudança que vem de dentro. É ter uma nova sensibilidade para ouvir a voz de Deus e tomar a decisão de depender dele a cada passo. Agora, vamos trazer essa história toda para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É hora de conectar os pontos e olhar para dentro. E a primeira pergunta para a gente pensar é essa. Será que as nossas atitudes vêm de uma busca sincera pela direção de Deus? Ou será que a gente só está reagindo às coisas, agindo no automático, no puro impulso? E pensando um pouco mais fundo, será que tem alguma área da nossa vida, algum problema que a gente está tentando desenrolar na mão, por conta própria, sem parar de verdade para ouvir o que Deus quer falar sobre isso? Tá, mas e na prática? Como a gente faz isso? Olha só que caminho simples, mas poderoso para hoje. Primeiro passo, pare. É isso. Antes de tomar qualquer decisão importante hoje, só para. Segundo, ore. Leva essa situação para Deus, conversa com Ele. E terceiro, busca direção. Escolhe agir só depois de entender qual é a vontade dele. E para a gente fechar essa nossa conversa, vamos transformar tudo isso que a gente refletiu aqui em um compromisso, em uma oração sincera, selando essa decisão no nosso coração. Que essa oração possa ser o nosso guia a partir de agora. Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz e a obedecer no Teu tempo. Me livra de agir por impulso e guia as minhas decisões. Amém. Que a nossa maior busca de hoje em diante seja sempre essa: ouvir antes de agir.